Hello everyone! Vamos a mais uma entrevista do nosso canal do podcast e hoje com uma convidada muito especial, muito querida para mim, uma parceira, uma amiga, uma ex-aluna, e eu vou ler um pouquinho a biografia dela para vocês ficarem aí super curiosos. Então vou falar o nome dela no final, tá? E ó, convidei ela para um café da manhã hoje, a gente tá aqui batendo papo, comendo, tomando um suco, então vai ser um bate-papo assim super informal, mas com muito conteúdo, principalmente a você que é ligado em educação, novas tendências e tudo aquilo de novo que a gente pode trazer principalmente para o inglês no ensino das nossas crianças, dos nossos adolescentes e para o nosso também. Então, a minha convidada, ela é natural de Sorocaba, eu não sabia, então um detalhe que eu, que eu descobri ontem. Ela é formada em Química pela Unicamp, isso eu também não sabia. Fez mestrado e logo após o mestrado ela resolveu investir na docência. Mudou-se para Jaguariúna há 27 anos atrás e foi também professora na educação básica, tanto na rede pública quanto na rede privada. E após ocupar o cargo de coordenadora, quando ela estava prestes a se aposentar, resolveu que ela queria tentar abrir, inaugurar, fundar a escola dos seus sonhos. Então, ela fundou o Colégio da Vila e a Vila Bambini. Então, agora acho que vocês já sabem quem que tá aqui comigo, né? Ela ainda fez pedagogia na UFSCar depois disso tudo. Em 2021, ela abriu o Vila Formari. Em 2022, passou 90 dias na Itália, na França e Espanha. Ama educação, palavras, idiomas, viajar e ainda é voluntária e ensina português como segunda língua para os refugiados no Brasil. Seja muito bem-vinda, Lu Cocosa, nossa entrevistada de hoje. Queria agradecer muito a sua presença aqui, ilustre para mim, uma honra. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes. Bem, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com a Sabrina. A gente foi amor à primeira vista. Então a gente está muito juntos desde sempre e a gente comunga de valores que são muito caros para nós. E um deles é a comunicação, a melhor comunicação possível. E eu fico muito feliz de poder estar aqui e contar um pouquinho da minha imersão nesse idioma que a gente vai falar, e não só nesse idioma, em outros idiomas, e mostrar a importância deles para vocês, né? Então, eu fico muito feliz e agradecida Obrigada, desse Lu. convite. Que bom que você veio. Fiquei muito feliz e queria deixar bem claro aqui para os ouvintes, para todos os nossos listeners e viewers, que a Lu, além de ser uma pessoa apaixonada pela comunicação, pela educação, ela teve essa imersão na Europa também para aprender outros idiomas a não ser o inglês, né? Porque o inglês, ela já tem um caso de amor com o inglês já faz tempo, né, Lu? E pensando nesse caso de amor que você teve com o inglês lá no passado, você foi uma pioneira, vamos dizer assim, principalmente aqui em Jaguariúna, né? Uma visionária. E foi a primeira pessoa a trazer o inglês para dentro da escola regular, né? Do ensino regular, de uma forma assim muito sensível. Eu vi que o Colégio da Vila, né, foi o primeiro colégio a trazer mais carga horária para o inglês para as crianças. E eu nunca vou me esquecer dessa frase quando você falou para mim, eu quero que os meus alunos saiam daqui do colégio fluentes. Eu quero que eles consigam se comunicar em inglês, que eles tenham essa facilidade na comunicação, não só pensando no conteúdo gramatical, nas coisas tradicionais do dia a dia. E o que foi que deu esse insight para você, que você falou, não, na minha escola eu quero que o inglês tenha esse approach muito mais sensível, muito mais focado na comunicação. Como que foi que você teve essa ideia? Bem, como eu fiz o mestrado, e no mestrado você tem que prestar um exame de suficiência na língua estrangeira, e eu prestei no inglês, mas era apenas uma prova escrita e de interpretação. Eu não tinha que falar, eu não tinha que me comunicar em inglês. Porém, logo no mestrado eu percebi que quando você coloca uma palavra no Google para você pesquisar alguma coisa em português, você vai encontrar lá 2.000 páginas. Quando você coloca essa mesma palavra em inglês, você multiplica por 10 o que você vai ter na internet. Então, nós precisamos, eu senti o desejo de que os nossos alunos soubessem o quanto é rico você dominar uma língua
que está presente nas pesquisas de praticamente todos os países. Porque mesmo que um país, seja o Brasil em português, ou a China, ou o Japão, que falam línguas muito diferentes da nossa, quando eles vão publicar uma pesquisa, essa pesquisa ela é em inglês, porque o inglês ele vai dominar a pesquisa. E se você quer mostrar o que você sabe, se você mostrar em inglês, você vai alcançar muito mais gente. Então, eu acho muito importante que a gente mostre para as crianças essa possibilidade. E a ida para a Europa me fez conhecer vários jovens e eu já tinha uma ideia que a nova proposta de ensino que eu quero é que a gente termine o ensino médio com os alunos sendo um global citizen, um cidadão global. Por quê? Eu não acredito que se nós não formarmos um cidadão global, nós vamos poder ter sucesso para resolver problemas ambientais e sociais. Então, um cidadão global, ele é necessário no contexto do mundo que a gente vive hoje. E qual foi a minha surpresa de conhecer jovens na Europa, holandeses, mexicanos, alemães, italianos, e eu falar, da onde você é? Eu sou um global citizen. Eles já estão falando que eles são um cidadão do mundo, que eles são um cidadão global. Então, eu achei isso fantástico. Então, eu estou, assim, apaixonada por essa ideia. E ser um global citizen significa você se comunicar na língua que tantos países falam, que é o inglês. Então, por isso que quando nós decidimos que o inglês é operacional, instrumental, que existia na maior parte dos materiais, ele era muito pouco para os alunos da escola que eu sonhei. Então, por isso, a ideia de trazer uma carga horária, mas não só a carga horária, porque nós sabemos que o tempo pode ser usado de diversas formas. Então, não era para você trabalhar mais gramática, mais papel, e esse mundo bidimensional que muitas escolas colocam para as crianças. A ideia é trazer para esse mundo tridimensional, o corpo que fala, a imagem, a maneira de você se expressar, e eu acho que isso é fundamental. Eu sou muito da pesquisa, então a ideia da ciência e de como as crianças aprendem. Então vamos pensar que dos 0 aos 5 anos a gente aprende a falar e a se comunicar em português porque nascemos e vivemos numa família como essa, que fala português. Agora, as crianças, elas também precisam viver isso num outro idioma. E enquanto nós pudermos apresentar para elas, porque elas conseguem assimilar mais de um idioma nessa idade, porque ela não vai ter vergonha para falar, ela vai arriscar e você vai permitir que ela arrisque e se comunique do jeito que ela entende. Então, para mim é fundamental que do 0 aos 5 anos, principalmente, né, as crianças se comuniquem no maior número de idiomas que nós possamos explicar para ela e expor a ela. E apenas falar e interpretar. Não há necessidade de escrever, não há necessidade de ler, porque isso ainda é num futuro muito próximo que ela vai fazer. Então, nós não precisamos complicar a vida dela, né? Vamos Nenhuma facilitar. criança até 5 anos sentou na mesa e abriu um livro de gramática em português, né? E fez exercícios, escreveu para poder se comunicar. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam tirar esse vício, né? Que eu acho que é até um vício de pensamento de achar que, não, quando eu for para a escola para aprender inglês, eu tenho que sentar, abrir um livro, vou ter que completar lacunas e fazer match. E não, a gente vai aprender com experiências, vivenciando, se arriscando, para justamente se comunicar primeiro para depois ir para as partes gramaticais e teóricas, etc. E só para dar um overview aqui, não sei se muitas pessoas sabem, mas a Lu acho que tem a propriedade para explicar. Qual que é a diferença do bilinguismo, por exemplo? O que a escola precisa fazer para ser considerada bilíngue aqui no Brasil? Essa questão ela é muito sensível e ela está em vias de uma normatização. Porque muitas escolas mudaram de 2 para 4 aulas a exposição das crianças ao idioma, mas elas não se tornaram bilíngue. Porque quando nós falamos de bilinguismo, nós estamos falando
das aulas não ser aulas de inglês, mas ser aulas em inglês. Então, você pode ter uma aula de educação física, de dança, você pode ter uma aula de história, de geografia em inglês. É lógico que existe materiais que possibilitam que as crianças façam essa interdisciplinaridade no material diferenciado daquele que a apostila de inglês traz, Uhum. mas é um material que vai trazer uma riqueza de imagens e de temas para que as crianças possam se expor. Então, o importante da escola bilíngue é que a criança seja exposta e convidada a falar, a se expressar e a entender em inglês. Não adianta nada a professora falar em português, abram a página 5 que vamos fazer os exercícios. Não, ela vai ter que se comunicar em inglês e eles vão ter que entender em inglês. Uhum. Então, a ideia do bilinguismo é essa, e a gente percebe que muitas escolas se dizem bilíngue, né? E isso é ruim, independente de propaganda e dos adultos ou das famílias, isso é ruim para a criança, que a gente tem como objeto nosso de Uhum. pesquisa, de estudo, e é essa criança que nós queremos transformar. E uma coisa que ficou muito forte para mim, eu também falo um pouco de italiano por conta de ter ido para a Itália para tirar a minha cidadania e ter ficado tanto tempo lá. E uma vez eu ouvi uma frase do Nelson Mandela que explica para mim que eu queria testar. A frase dizia assim: se você se comunica com alguém num idioma que ele entende, você atinge a cabeça dele, a mente. Mas se você se comunica com alguém no idioma dele, você atinge o coração. Então, eu achei isso muito importante, porque ao chegar na Itália, eu sabia mais inglês do que italiano para me comunicar. Mas quando eu chegava numa loja, num lugar e falava: olha, eu falo pouco italiano, e eu gostaria. A pessoa já falava: eu posso falar. Você fala inglês? Eu posso falar inglês com você. Eu falava: não, eu quero falar em italiano, mas eu tenho que falar devagar. Eu quero aprender o italiano. E aí a pessoa abre um sorriso, como dizendo: se você quer falar na minha língua, eu vou ajudar você de qualquer forma. Então, isso foi muito rico, e essa frase do Nelson Mandela é excepcional. E vamos pensar que muitas pessoas, nós temos vários países que o inglês é importante, seja Nova Zelândia, seja todo o Reino Unido, seja a Austrália, Canadá, Estados Unidos, África do Sul. África do Sul, são muitos os países que você fala, que você pode se comunicar nessa língua que não vai só atingir a mente de alguém, mas vai atingir o coração. Então você pode ser muito melhor acolhido Uhum. nesses países, porque você se dedicou um pouquinho a entender como ele fala. E, de novo, não é uma questão de saber conjugar os verbos totalmente no passado, no De presente, não no ter futuro. sotaque, né, que Não, também é eu vou me um lembrar, mito. por exemplo, assim, eu fui uma vez comer num restaurante indiano, em Londres, e era um restaurante muito chique. E aí tinha lá no menu, estava escrito em inglês, e japonês, né? Porque os japoneses acho que viajam muito. Então o cardápio era inglês e japonês. E aí eu peguei e falei que eu queria um hot chicken, achando que eu ia comer um frango quente, pensando no quente de não frio. Aham. E aí, quando eu pedi aquele prato, o garçom falou para mim: então eu vou trazer arroz e legumes. Eu falei: não, não precisa de arroz e legumes, eu quero só o frango. Ele: não, precisa do arroz e do legumes. E como ele insistiu muito, meu marido falou assim: vamos deixar que ele traga o arroz e os legumes. Trouxe. Coloquei o arroz, os legumes e enchi do frango ensopado, quente pra caramba, no arroz. Quando eu fui comer, qual foi a minha surpresa? O Esse hot. hot. O hot era de toda a pimenta da Índia no meu prato. Eu fiquei com a sensação
que eu estava fazendo acupuntura de dentro para fora. Parecia que ia aparecer agulhas no meu rosto, porque eu não entendi que o hot Era de chicken era spice. de spice, de Uhum. pimenta. Eu achei que era apenas um frango quente. Então, são coisas que a gente vive quando você não fica só naquela leitura Sim. eh, da palavra, uma tradução literal, e não E aí você nunca mais esqueceu. nunca mais esquecer. Principalmente porque teve a experiência, então aquilo foi algo que, né, não vai sair da mente nunca mais, que legal. E eu não sei se todo mundo sabe, mas eu conheci a Lu através da solicitação dela de fazer aulas de inglês, individuais. Então nós tivemos a chance de ministrar as aulas de inglês para a Lu durante um tempo, ela conheceu vários professores do nosso time, e eu queria entender qual foi o principal motivo que você foi atrás de aulas personalizadas, individuais, que você quis sair daquele método mais tradicional para chegar na sua fluência, na comunicação que você desejava. Então, eu vou contar essa história bem rapidinha, porque eu aprendi inglês na escola. Na escola que eu estudava, a gente aprendia inglês no Fundamental 2 e no ensino médio. Eram 2 aulas apenas, e eu estou falando da década de 70, tá, gente? Porque eu já sou jovem há muito tempo. E aí, o que acontece é que a minha professora de inglês sempre foi a mesma, e ela ensinava inglês do jeito que ela sabia. Nós tínhamos um livro na época. Eu sou da época que a gente aprendia inglês e francês na escola, então eu tinha, 2 aulas de inglês e 2 aulas de francês. E quando chegou terminei o colégio, fui fazer a faculdade, prestei o vestibular e entrei na Unicamp para fazer química. E no curso de química, eu tinha que ter 2 cursos de inglês, 2 semestres de inglês, por conta que nós iríamos ler muitos artigos em inglês, né? Então você tinha que ter inglês. Eu fui para o curso e falei: meu Deus, eu não estou. Fiz o primeiro era muito básico, me lembrava das aulas do ensino médio. Quando chegou no segundo, eu não entendia mais nada do que a professora estava falando. E eu falei: "Nem vou fazer a prova". Meus amigos falaram: "Não, vamos fazer a prova". Eu fui. Chegou lá, a prova dizia para a professora falou: "Faça um resumo em inglês ou português". Eu olhei, eu não sabia nenhuma daquelas palavras. Eu falei: "Meu Deus, eu não sei o que está falando esse texto, então vou fazer o resumo em inglês para não pagar mico aqui, né". Fiz o resumo em inglês, cortando algumas palavras, e entreguei a prova. E eu teria a segunda maior nota. Ela falou que só 2 pessoas tinham feito o resumo em inglês. E daí eu entendi que um pouco daquela teoria do inglês, da construção das frases, tinha ficado para mim no ensino médio, mas eu não sabia me comunicar em inglês, e eu Uhum. achei um absurdo aquilo, porque aquela nota não me representava. Enfim, quando foi no mestrado, no Rio de Janeiro, eu tinha que fazer uma prova de suficiência em inglês, escrita, interpretação. Novamente eu peguei, fiz a prova, falei: "Vou fazer a primeira prova", tinha 3 oportunidades. Eu falei: "Eu faço a primeira prova, vou saber o tamanho do problema que eu tenho para procurar uma escola de inglês". E eu fiz a prova e tirei 10. E o professor achou que eu sabia inglês, e eu não sabia inglês. Eu nunca tinha feito um curso de inglês. E aí, quando eu resolvi que o curso que a Sabrina trazia para mim era exatamente o que eu precisava. Eu queria entender como me comunicar em inglês e, de alguma forma, dentro da minha cabeça, eh, o formato das frases, a construção do idioma, né, do que o adjetivo, substantivo, Uhum. quem vem primeiro, essas coisas estavam lá, mas eu não sabia me comunicar. Então eu fiquei muito feliz, porque encontrei um lugar aonde as pessoas iriam, me expor ao idioma e cobrar que todas aquelas poucas frases ou palavras que eu tive lá no início da minha vida, quando eu fui exposta ao inglês, elas fizessem sentido. Então eu considero que é a melhor maneira de você aprender inglês, e por isso eu queria que as crianças na escola soubessem e fossem expostas ao Uhum. idioma assim,
de uma maneira de peito aberto, né? Depois vamos pensar como que escreve e lê. Que legal. E foi nessa transição, quando você começou a ter as aulas, começou a se comunicar, que você decidiu trazer as viagens internacionais para o colégio? Então, as viagens internacionais vieram em cima dessa certeza que hoje eu tenho, Uhum. que a melhor maneira de você aprender é um idioma, e estamos aqui falando do inglês e já mostramos o quanto é importante para você na sua vida. Eh, Realmente era essa exposição que eu queria, mas houve uma questão muito interessante, nós colocamos 6 aulas de inglês a partir do primeiro ano na escola, isso foi em 2014. Quando foi em 2015, eu estava conversando com a primeira uma turminha do primeiro ano, que eles entravam no primeiro ano. Era o mês de outubro, e eu fui conversar com a turma para saber como que eles estavam se sentindo na escola e tal. Lembre-se que eles têm 6, entre 6 e 7 anos, em outubro do primeiro ano. E aí eu peguei e falei: "E o inglês? Vocês estão gostando do inglês? Vocês sabem para que serve o inglês?" Daí, eles adoram levantar a mão para falar, né. Aí uma garotinha levantou a mão, ela falou: "Quero falar". Eu falei: "Oi". Ela falou assim: "A minha mãe falou que o inglês é muito bom para o vestibular". Eu falei: "Ai, meu Deus, o vestibular tá tão longe, mas tudo bem, beleza, é bom para o vestibular, mamãe tá certa". Daí a outra: "Eu quero falar". "Fala". "A minha mãe falou que quando eu souber inglês, ela me leva para Disney". "Legal, olha aí, uma meta legal, vai falar inglês porque vai para Disney". De repente, um garotinho levanta a mão: "Lu, eu quero falar". "Oi, fala". "Eh, eu não sei para que serve o inglês. E eu não sei mesmo para que serve o inglês". Daí, um monte de criança levantou a mão. "Eu também não sei, eu também não sei, também não sei". Daí ele levantou a mão de novo e falou: "Quero falar". "Fala". "Eu não sei para que serve o inglês. E se é tão importante, por que que a gente aprende português?". Falei: "Meu Deus, Nossa, e agora?". Eu fiquei assim, sem que resposta. Eu perspicaz. falei assim: "Então, a gente não poderia eu não poderia falar para ele de todos os benefícios que eu comentei Uhum. aqui, de você saber o inglês, uma pesquisa, ir para o mundo". Eu falei assim: "Então, acontece o seguinte, com o inglês, você pode viajar o mundo todo, porque todo mundo gosta do inglês". Eles têm 6 anos, né, gente, então eu Uhum. falei isso. Sim. Todo mundo adora o inglês. Aí ele falou assim, eles começaram a passear pelo mapa mundi que estava lá na sala. "No Japão fala inglês?". "Fala". "Na Índia?". "Fala". "Na China?". "Fala". E eles queriam saber, daí eu falei: "Não, gente, chega, tem muito país aí, vamos parar por aqui". Mas aquilo ficou na minha cabeça, porque a gente expõe as crianças ao inglês e o que eles entendem dessa exposição. O quanto nós temos que naturalizar esse idioma para eles, como é naturalizado em muitos países. E daí eu falei para a coordenadora de inglês: "Camila, nós temos que mostrar para as crianças por que o inglês é importante. Nós vamos viajar". E ela falou: Viajar para onde?". Eu falei: "Para os países, Camila, nós vamos ter que viajar para os países". E assim, em 2016, nós pensamos a primeira Uhum. viagem. Foram 9 crianças e foi um sucesso. E foi para Inglaterra, foi para Fomos Londres. para Londres, passamos esses 10 dias em Londres. E o que aconteceu lá, eu vou contar apenas uma história para vocês que, é muito sensível para mim, foi muito bonito de acon do que foi visto lá. Um aluno nosso, tínhamos que andar de trem, de ônibus, de metrô, só com transporte público. E daí quando eles entravam no metrô, ou Uhum. em algum ônibus, nos ônibus vermelhos, eles queriam entrar rapidinho para eles poderem sentar. Então você via que eles corriam para sentar. E de repente, eles perceberam, sem nós falarmos nada, que quando uma pessoa com um sênior entrava, Uhum. um jovem ou se levantava para dar o lugar para aquela senhora, aquele senhor. Eles perceberam isso, sem que nós falássemos nada. Porém, num outro dia, nós entramos e o garoto, um aluno nosso, viu uma senhora entrar
com bastante idade, e ele se levantou para ela sentar no lugar dele, porque estava lotado o metrô. E ela se recusou. E ela começou a falar para ele uma coisa que também nós aprendemos, que quando eles são muito, muito idosos, eles não aceitam ficar no lugar da criança. Ela falava: "Não, eu protejo você. Você fica sentado, eu protejo você". Ah, que E legal. então ele não entendeu, porque ele queria que ela sentasse, mas ela ficava repetindo: "Eu protejo você, você é uma criança". E quando ele entendeu isso, ele se levantou e os 2 foram conversando durante a viagem, os 2 foram em pé conversando. Então, esse tipo de aprendizado só acontece indo, Vivenciando. vivenciando. Então foi 2016, foi a Inglaterra, foi Londres. Em 2017, no início do ano de 2017, teve um atentado numa ponte de Sim. Londres, e os pais ficaram receosos e falaram: "Não, para Londres não vão". Daí nós fomos para o Canadá, Uhum. em 2018 e 19, criamos 5 dias em Londres, 5 dias em Paris. E isso foi muito rico, porque fomos para um outro, a ideia era ir para um outro país, e a língua materna não fosse o inglês, como era na Inglaterra, para que eles percebessem que também ali na França você se comunica em inglês. E eu achei isso muito, muito rico, e só paramos em 2020 porque o SARS-CoV chegou. Excepcional, Lu. Nossa, que honra. Muito obrigada por compartilhar com a gente as suas ideias, as suas experiências, trazer esse lado tão sensível da educação, com tanto carinho, com essa. Para mim é tão visionário, né? Toda vez que eu converso com você, eu não me canso de ouvir, porque é tão gostoso ouvir uma pessoa com tanta propriedade, que já estudou tanto, que já passou por diversas áreas da educação, pensar no futuro, né? Como você falou, eu quero trazer uma escola com sustentabilidade, quero trazer para as crianças esse olhar diferente de que o mundo pode ser melhor, com a comunicação, com o Global Citizens. Então, isso acho que é o mais enriquecedor para alguém que quer ter um filho, ou que está perto da educação e principalmente um mundo melhor, né? Porque a gente quer se comunicar, a gente quer transformar o mundo e muito, muito enriquecedora a sua experiência. Obrigada pela sua participação, adorei. Fiquem Obrigada. ligados para as nossas próximas entrevistas, porque a gente vai continuar falando de educação internacional esse mês ainda. Teremos vários convidados que vão trazer também esse lado diferenciado do Global Citizens. E amei a sua participação, Lu. Obrigada mais uma vez. Obrigado eu. See you soon, guys. Take care.